Fala aí, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia nós estamos aqui para trazer muito conteúdo para vocês no canal Plug Comex. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Eu não sei se é especial para vocês, mas para mim, eu posso dizer que sem ela eu não estaria aqui mesmo, de fato e de direito. Então, com vocês hoje, nós vamos conhecer um pouquinho, trazendo através da história do comércio exterior, pessoas que fizeram essa história e que trazem para nós a possibilidade de deixarmos um legado para que as novas gerações também tragam aí mais conteúdo, mais informação e mais materiais para que o nosso comércio exterior continue seguindo, crescendo como chegamos até aqui. Então, com vocês hoje, eu quero apresentar Dalva de Miguel Lopasso. Olha, não é nepotismo, é mamãe. Então, de vez em quando, pode ser que eu fale aí, ô mãe, né? Não vou chamar de Dalva porque não tem condição, mas entendam que a Dalva foi uma profissional que trabalhou quase 40 anos na área de comércio exterior. Ela está conosco aqui para compartilhar um pouquinho da experiência que ela teve nesses últimos 40 anos. E além de você ser bonita, magra, que me dá até ódio, né? A pessoa é magra, né? A minha mãe, ela pesa quase 20 quilos a menos do que eu. Eu tenho ódio disso, né? Mas a gente não tá aqui pra falar de uma relação de mãe e filha, nem pra disputar essa parte. Mesmo porque eu não faço por merecer. Não eu como como se não houvesse amanhã. Então vamos falar um pouquinho aqui. Dona Dalva, conta um pouquinho pra gente, quem é a Dona Dalva? Antes da gente entrar nessa coisa do Comex, existe sempre uma pessoa por trás do comércio exterior que tá ali atuando, né? Sim. Então, eu queria que você contasse pra mim, quem é a Dalva? Dalva é uma pessoa muito simples. Uma Filha pessoa de que quem? Filha de uma família bastante pobre, porém muito honesta, muito rigorosa, assim, com regime militar mesmo dentro de casa, tá? Quantos irmãos e irmãs você tem? Eu tive somente 2 irmãs. Uma conseguiu se formar, professora de matemática, dava aula de matemática na Universidade Unisantos. E a outra irmã, ela nasceu com um pequeno probleminha. Ela teve epilepsia, ela teve meningite quando tinha 5 anos de idade. E deu trabalho, e está dando trabalho ainda hoje. Hoje ela está internada numa clínica de repouso porque ela se tornou uma garota cadeirante. Eu não tive como ficar com ela em casa mais. Mas você continua dando toda assistência toda assistência para ela lá na clínica de repouso. Não falta medicamento, não falta fralda, não falta tudo que ela precisa. E carinho, né? E carinho, porque toda semana eu tô lá e ela espera por mim. A cada vez que ela me vê, ela não fala, mas ela olha para mim e fala, passear! É porque ela quer passear. Porque ela quer passear. Então não é que ela não fala, ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer, ela só fala isso também, né? Então tá. Ela fala papai é comer, né? Passear, que é pra passear. E conta um pouquinho da sua mãe, do seu pai, conta da história deles, porque vocês sabem que, assim, é difícil a gente falar direto do comércio exterior sem a gente saber como que a vida da gente levou a gente até lá, né? Conta um pouquinho do seu pai e da sua mãe pra gente conhecer. Meu pai. Como era o nome do seu pai? Antônio de Miguel. Na verdade, a família dele toda era de Michele. Ele é o único que se chamava de Miguel. É porque erraram na hora do registro. Na hora do registro. Ele teve uma prima que se chamava Efigênia, mas como morava muito longe do cartório e tinha que chegar até lá de cavalo, quando ele chegou no cartório para registrar a criança, ele esqueceu o nome e o juiz perguntou, qual o nome da criança? Deveria ser Efigênia. Né? Ele falou Frigideira. Frigideira. Então nós temos uma frigideira na família. Frigideira na família. Muito bom. E aconteceu. Fazer o quê, né? Então, deixa eu entender. Eram 3 meninas. 3 meninas. Nessas 3 meninas já tinha um pai e uma mãe, certo? Sim. E o que eles faziam da vida? Conta pra mim. Minha mãe, nossa, ela sempre trabalhou em casa. Eu acordava muito cedinho com ela para ir numa chácara bem distante, onde nós comprávamos verduras, colocávamos numa cesta, trazíamos para casa e dividíamos em massinhos pequenininhos, colocávamos numa cesta, botava na cabeça e saía vendendo a verdura.
Isso era em São Paulo? Em São Paulo. Já em São Paulo. Em São Paulo, é. E o teu pai, o que ele fazia? O meu pai, ele trabalhou de tudo que você pode imaginar. Ele era pedreiro, ele era pintor, ele fazia de tudo. Então, ele ajudava todo mundo de lá da comunidade, da onde a gente morava, ali no bairro, né? Então, ele fazia o muro de um, fazia a parede do outro, o telhado, e assim nós fomos vivendo, né? Mas ele gostava muito de música. Ele gostava muito de jogar dominó no bar. Adorava jogar dominó. E ele sempre me levava para o bar para cantar junto com ele. Ele queria que eu cantasse com ele. Nós chegamos a gravar 2 discos. Um deles era política, porque ele era janista. Eu lembro dessa história. Eu lembro ele que era janista. Meu avô gostava do Jânio Quadros. Vocês sabem quem é Jânio Quadros? Ele foi o presidente do Brasil, pinguço. Não, ele não era pinguço, mãe. Ele não fala assim, a gente não pode falar assim, não. Não? A gente tá gravando, a gente fala do presidente, do ex-presidente, com muito respeito. Muito respeito, mas eu não desrespeitei? Não, ele não era pinguço, ele era uma pessoa conservada no álcool. Porque ele durou bastante, ele fez muita coisa por aqui também. Ele renunciou também. Não, mas eu também renunciaria se tivesse no lugar dele. Meu pai era apaixonado pelo Jânio Quadros. Eu sei. E o lema do Jânio Quadros era a vassoura, a vassoura. Varre, vassourinha, teu nome, lembra? Está na história. Eu lembro que meu avô, isso eu lembro, tem uma foto dele com um bolo que ele fez. Bolo de vassouras que ele fez. Pra levar pro Jânio Quadros. E levou pro Jânio Quadros. Levou na Assembleia Legislativa. Ele levou e entregou. Ele levou. Tenho até foto disso. Você precisava resgatar essa foto pra gente mostrar. Eu vou achar. Que é muito legal. Né? Muito legal mesmo. Bom, então uma família pobre que trabalhava basicamente com serviços gerais, pedreiro, lavoura, 3 filhas, né? Uma com problemas. Você é a filha mais nova, né? Eu sou então, caçula. Você é a caçula. Então veio nessa família uma mais velha, que era minha tia. Sim. O nome da tia? Creuza. Eu sei com que R. Que ele também errou na hora do registro. Isso, Creuza. Era pra ser Cleusa. Deveria ser Cleusa. Eu tenho uma prima chamada Cleusa também, né? Mas aí essa era Creuza. E como é que era a minha avó? Qual o nome da minha avó? Josefa Garcia de Miguel. Só que depois ela se casou pela segunda vez. Mas essa história a gente conta depois, senão você adianta tudo. Josefa Gomes. E ele chamava, que era Darva. Meu avô falava. Dalva. E o meu marido, que chama Celso, chama de Cerso. E aí, de vez em quando, a gente ia pro interior e pegava a avenida... Como é que chama? A estrada, pra ir lá para o interior. Vai e pega a Raposa. Não era Raposo Tavares, era a Raposa que a gente pegava. Então, assim, era uma família bastante simples, muito peculiar. Muito simples mesmo. Mas muito unida, sabe? A gente percebe ali, né, mãe, que assim, foram anos muito difíceis, mas todos ali juntos, trabalhando muito forte para que todo mundo conseguisse. Ele era tão simples que ele foi enganado pela cigana 2 vezes. Como assim? Essa história eu não conheço. Cigana apareceu e enganou direitinho, levou dinheiro, levou tudo que ele tinha. Coitadinho. Eu tenho um pouco do meu avô, de vez em quando eu também ainda pego essa parte da cigana. Tem alguns ciganos que eu conheço na minha vida que eu vou dizer pra você, não é fácil não. Mas tudo bem, vamos continuar nossa história aqui. E aí essa pessoa foi criada numa família desse jeito e de repente ela começou a trabalhar com comércio exterior. Conta pra mim como foi bem de repente, não foi de repente. Então conta a história. Vai, então assim, eu tinha uma amiga, hoje falecida, tá? Hoje ela faleceu. Ela chamava-se Marilu. Tá. E estudou comigo, né? Nós fazíamos o colégio junto, né? E ela trabalhava na época na Botica O Veado de Ouro, que ficava na rua São Bento. Ok. Era no 220, a nossa casa Fretã era no 176, então era bem pertinho, né? Isso nós estamos falando do centro da cidade. Do centro. Então, a Marilu passou, como eu dizia que eu precisava trabalhar, ela passou em frente à casa Fretã e viu a plaquinha lá, precisa-se de funcionário. Então ela chegou para mim e falou, Dalva, lá na casa Fretã está precisando de uma funcionária, né? Eu nunca tinha trabalhado em comércio exterior, não entendia nada disso, mas eu falei, eu vou lá. Você não sabia nem o que você ia fazer? Nem sabia o que eu ia fazer. Você queria trabalhar? Eu queria trabalhar. Perfeito. Aí meu pai me levou lá. Quantos anos você tinha nessa época? 14 anos. 14 anos. Ele me levou pelas mãos, entregou nas mãos do seu Jean, que estava na porta. Quem era? Que era o Jean, era o irmão do François, que era o gerente da loja. Tá. Ele ficava só ali na loja. E o meu pai, muito simples,
Ele me pegou pela mão, apresentou lá pro gerente. É o senhor que é o gerente? Sou. Eu sou o pai da Darva. Eu trouxe ela aqui porque diz que o senhor está precisando de funcionário. E ela precisa trabalhar. Tem que me ajudar. Assim. Ela precisa trabalhar. Tem que me ajudar. Agora, eu vou deixar ela aqui por sua conta. Se ela fizer alguma coisa errada, o senhor me avisa, viu? Porque eu vou cobri-la de porrada. Porque assim, na verdade, a gente tinha uma educação bastante rígida, né? E a educação rígida dizia que o filho não podia envergonhar o pai. Não podia envergonhar o pai. Né? E assim, a única coisa que uma família naquela época tinha era o nome. Então imagina você levar um filho teu para trabalhar e aquele teu filho te trazer problema. Né? Então, imagina cuidar de 3 meninas naquela época. Você nasceu em 1950. Nós estamos falando isso em 1964. 64. Foi quando certo. Nasceu minha sobrinha. Entendi. A Rejane é de 64, né? 63, na verdade. 63. É isso aí. Bom, e aí você foi apresentada de uma maneira bem tranquila. Bem tranquila, então, pois é. E aí você foi... Aí me colocaram no estoque. No estoque. Pra trabalhar. Começou a trabalhar lá Comecei a trabalhar no estoque. O que você fazia lá no estoque? Então, eu verificava as caixas de mercadorias que chegavam para conferir com a nota fiscal, para ver se estava tudo correto. E tinha uns aparelhos que vinham de fora, importados, que a gente tinha que testar, cada um deles, para ver se estava funcionando. E o que fazia a Casa Fretem? Porque você chegou lá, você não sabia nem o que era a Casa Fretem, né? Não sabia, O que era a Casa Fretem lá em 1964? O que ela fazia? Ela já estava importando. Já estava. Quem cuidava da importação eram aqueles diretores que eu mostrei para você ali, o seu François, o seu Jean, então eles... Eram os donos mesmo. Eram os donos mesmo que faziam essa parte. Você sabe que no comércio exterior é assim, né? As empresas que começam a importar e exportar, geralmente quem assume essa responsabilidade são os donos. São os donos. Eles não transferem isso para ninguém, porque o comércio exterior ele tem dessas e tem até hoje de ser uma bola estranha, né? Um buraco negro. É um negócio fechado, e assim é um pouco complicado de você transferir uma responsabilidade dessa para alguém sem antes conhecer do que se trata. Então naquela época quem fazia isso não eram os donos. Eram os donos da empresa, os gestores, eram os gestores, com a ajuda de despachantes, da CASEX, né, Comércio Exterior, que era a Câmara de Comércio Exterior, que funcionava dentro do Banco do Brasil. Dentro do Banco do Brasil, ali na São Bento mesmo. Entendi. Tá? E a gente tinha também o João Pinto Braga, que era uma casa de câmbio, sabe? Ah, tá. Para fazer a troca de dinheiro, você tinha que trabalhar com uma empresa de câmbio. Tinha que trabalhar com uma empresa de câmbio também. Hoje, a gente teve o marco cambial, que foi agora aí no final do ano, né? Então, olha como a coisa evoluiu, né? Nós estamos falando aí de, na época, você poder transitar dinheiro apenas por casas de câmbio. E hoje nós temos um marco cambial onde você consegue contratar um contrato de câmbio para importação e exportação diretamente no site do teu banco de escolha. E ainda você conta com as CCVMs, que são as empresas como bancos, e também tem as DTVMs, que são as empresas que se aparelham ou que se parecem muito com o que era a casa de câmbio naquela época. Isso. Então conta mais, vamos lá. Então, aí você cuidava do estoque. Eu comecei cuidando do estoque. Bom, ali... Geralmente o estoque ficava no subsolo, né? Não, esse ficava no topo. Eu fui direto lá pra cima. Que fui direto lá pra cima no Entendi. Segundo andar. E eu comecei a vasculhar todos os departamentos e eu encontrei pessoas interessantes lá que não falavam a minha língua. Né? Não. Aquilo era estranho? Era estranho pra mim. Você falava português? Mas chegou Renault, depois tinha o outro que era... Tinha vários ali, tá? E eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? 14 eu não anos. entendo o que esses caras estão... né? Eu só sei datilografia, que eu tinha feito o curso de datilografia. Eu só sei... Então eu falei pro meu diretor, né? Na época, eu falei, eu sei datilografar. Porque eu comecei a trabalhar no estoque. Então vou passar você para o escritório para você ajudar a datilografar. Porque toda a documentação naquela época... Era tudo datilografado. Eu fiz curso de datilografia, não posso revelar a minha idade, porque eu nasci em 1950, mas eu fiz um curso de datilografia, assim, mais ou menos, mas eu fiz. Continua. Então, na escola de datilografia, nós aprendemos também taquigrafia. Nossa, essa parte... O que acontece? Quando eu participava de reuniões da diretoria,
para poder elaborar uma ata da Assembleia, para poder dar função para cada um dos diretores, a conversa era muito rápida, a gente não tinha celular para gravar, não tinha como você está gravando agora, a gente não tinha nada disso. Então, alguém tinha que ter cabeça para poder lembrar tudo aquilo que estava sendo dito ali. Então, a taquigrafia quebrou o galho. Porque como é que eu ia escrever tudo ao mesmo tempo que eles estavam falando? É mais ou menos como a gente Né? vê em filmes, né? Que é aquele pessoal que fica, de repente, num tribunal, aí tem alguém do ladinho com uma máquina pequenininha, só gravando as principais pontas, para Aí depois você vai... Você sabe, eu vou te isso. contar uma coisa que você não sabe. Eu descobri essa semana, não, 2 semanas atrás, a gente tem um programa que a gente faz chamadas de vídeo, chamado Teams, que é da Microsoft. Nós descobrimos que a Microsoft faz a taquigrafia completa Olha só. daquilo que a gente fala quando nós estamos gravando Olha. as reuniões. Então o negócio, assim, eu me senti, quando eu conheci o fax, que eu vi que aquele negócio cuspia papel, né? Sim. Na hora que eu vi que negócio cuspia papel, o neguinho do outro lado lá mandando, Recebendo. e eu aqui recebendo, eu sabia que aquilo não podia ser de Deus. Agora então, realmente eu tenho certeza que esse treco não é de Deus, é do demônio. É do demônio. Não é possível que agora você fala e ele escreve. Até as palavras ruins que a gente fala, tá tudo Ele escritinho escreve. lá, é horrível. Mas vamos lá. Isso eu te Então, contei. é. Aí, bom, você foi fazer taquigrafia, datilografia. Isso começou eu já a trabalhar tinha ali no feito. Comecei a escritório. trabalhar lá no escritório porque eu sabia essas coisas. Então, começaram a passar para mim uma parte da importação. Eu quero que você confere documento, conferir documento. Bom, os documentos que nós recebíamos lá, era assim, que a importação funcionava da seguinte forma, nós participávamos de feiras, assim como a hospitalar, tem outras feiras também. E nessas feiras nós conhecíamos os fabricantes. Vou trazer o microfone pra frente, Então, que vai ser melhor. Ao vivo tem os seus ajustes técnicos, né? Então, Vou participávamos limitar dessas muito feiras isso e trazíamos dessas feiras novidades, né? Nós estamos precisando de um tipo de aparelho de pressão novo, estamos precisando de alguma coisa nova, que às vezes o público que já tinha estado nessas feiras, na Alemanha ou em outro lugar, vinha procurar lá. Vocês não têm? Nós não importamos ainda. Mas agora sim eu posso ter, porque eu fui na feira, eu conheci o fabricante e eu trouxe os catálogos para Casa Fretan. Então nós entrávamos em contato com o fornecedor. Aí o seu Francisco... era como é que era o contato? Porque não tinha telefone. Não, telefone tinha. Tinha telefone. Não tinha e-mail. Não. Como é que era essa comunicação escrita? Era por telefone ou então escrito, cartas, correspondência. Então, mas eu tinha que aprender, porque eu fiz datilografia, taquigrafia, mas eu não sabia francês. Quando eu via o pessoal falando francês perto de mim, eu começava a imitar. Como é que era? Oui, monsieur, como allez-vous? Ça va bien? E vous-même? Começava a imitar. Mas você estava imitando por quê? Você estava tirando sarro. Tirando sarro, claro. Lógico. Eu via eles fazer biquinho e eu fazia biquinho também. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Et la femme? Et les enfants? Aí, o senhor François falou que você tem Ele jeito. pegou você, né? Ele pegou você pegou tirando no sarro. flagrante. E eu tava tirando sarro do Dr. Paulo, que é o pai dele. Imagina. Eu cheguei a botar um negócio aqui, imitando cachimbo, porque ele tinha um cachimbo aqui. Né? Ele falou, você gosta de francês? Eu falei, eu gostaria muito de aprender, eu não sei. Eu vou te colocar na Aliança Francesa. Ele me colocou na Aliança Francesa e lá eu fiz 5 anos de francês. E depois eu achei que era pouco, porque só francês, não, a minha comunicação com o mundo, a maior parte era inglês. Eu preciso aprender inglês. Só francês não dá. Aí eu entrei no Senac, da rua Doutor Vila Nova, e fiz 3 anos de inglês lá. E foi aí que você colocou o pezinho dentro daquilo que é o mercado de comércio internacional. Exterior. Aí eu verificava as faturas, os proforma, né, que vinha do exterior. Vamos falar da Proforma? A proforma Vamos conversar sobre é como a se fosse um Proforma. orçamento hoje. Olha né? só, vocês acham que Proforma existe hoje? Que isso Não, nos persegue já existia. hoje? Ó. É como se fosse um orçamento, tá? E o ali, mercado nacional entende orçamento. Orçamento, Mercado internacional entende proforma. Então a proforma vinha no idioma deles lá, né? Vinha no idioma original, ou seja, francês, Espanhol, inglês. inglês.
aonde eu podia descobrir o que era, eu descobria. Então, e depois eu tive que aprender alguns outros ajustezinhos, né? Italiano, essas coisas, a gente vai ajustando, né? Mas quem aprende francês e inglês aprende depois Aprende o fácil. resto, aprende o resto, Então eu verificava as proformas e a responsabilidade era grande, porque se tivesse um errinho ali, Isso um soa. errinho ali, Isso me soa muito atual, né? Conta mais, vamos pois lá. é. Então verificava as proformas, condições de pagamento e tudo que eram discutidas ali. Nós tínhamos que verificar não só condições de pagamento e A descrição do produto. A descrição do produto tinha que estar corretíssima. E outra coisa, Tinha classificação fiscal já naquela época? NBM apareceu depois. Tá. Então é antes. Tinha que verificar tudo isso e depois... O que você fazia com aquela proforma quando ela estava aprovada? Porque o fornecedor mandava a proforma, que era o orçamento, Isso. alguém analisava para ver se estava ok. Aí você tinha que concordar, né? Fazer o aceite. Fazer o aceite. Mas antes de fazer o aceite, alguém consultava quanto esse produto ia chegar no Brasil? Como é que era esse processo interno? Ou simplesmente eles compravam e seja lá o que Deus quiser? Não, você tinha que fazer uma avaliação no comércio lá para saber a aceitação do produto, Sim. né? Está sendo solicitado, então vamos importar, mas qual a quantidade? Porque tinha pedido mínimo, né? Tinha pedido mínimo também, né? Então nós avaliávamos tudo isso para depois bater o martelo para dizer, não, isso que eu vou querer mesmo, né? Mas... Aí o que você fazia? Você recebia a proforma, analisava tudo, dava o aceite. Dava o aceite. Depois que você dava o aceite, o que acontecia? Aí nós tínhamos que providenciar a guia de importação para poder mandar para a Cassex. E isso tudo era datilografado. Nós não tínhamos computador para fazer via isso. verde. Várias cores, né? Lembro disso. Cada uma E não para uma podia finalidade. ter erro, né? Não, porque aquilo era carbonado. Você imagina, você pegava o formulário na Cassex. Aquela guia, ela era numerada, né? Então você tinha que... Era como se você fosse um talão de cheques aquilo, né? Era numerado. E assim, quando ela recebia aquela numeração que a Cassex colocava ali, e tinha cores, né? Que cada uma tinha uma finalidade. Sim. Uma para despachante, outra para alfândega aqui, alfândega lá, o nosso controle aqui. Então a Casa Fretem estava muito bem posicionada, porque ela estava no centro da cidade, na mesma rua que a Cassex. Que a Cassex. Então a tua facilidade de promover o comércio exterior, de fazer as importações, foi ótimo. a logística era boa. Era porque ótimo, ela só era saía ótimo. dali de onde você estava, a poucos metros, você pra- já estava na Cassex. Estava na Cassex, Muito bom. E eu tinha entrada livre lá, porque eu tinha uma amizade louca lá dentro. Não, porque você é uma pessoa muito Sempre. tímida, né, mãe? Imagina, né? Pessoa que quase não fala. Nossa, uma Uma pessoa amizade que assim, doida. não gosta de se comunicar. Imagina. Não é, né? Então tá. vamos Então lá. era ali, dali para Cassex, da Casa Fretan para Cassex, da Cassex para o Jaguaré. Porque além de tudo eu fazia desembaraço também de mercadoria, pelo Colipostô. Vamos chegar no Polipostor, calma lá. Não vamos atropelar, estamos na Proforma ainda. Na Proforma. Calma, gente, é Então, Proforma. produtos que tinham peso leve, que dava para vir pelo Colipostô, a gente mandava ver. Quando era uma coisa mais pesada, como os aparelhos de alta frequência, essas coisas, então vinha via aérea. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todo o material que a Casa Fretan comercializava eram produtos ligados à área médica. Sim, sim. Então, naquela época, a gente já tinha aquele controle que hoje temos com a Anvisa, Sim. Ministério da Agricultura. Eles tinham as mesmas funções ou era tudo centralizado na Receita Federal? Como é que era isso? Não, Lembra? não tinha Visa, não, naquela Não época. tinha. Não, não então era a tinha. Receita Federal. Era a Receita fazia... Federal que fazia todo o Então controle. depois houve aí Depois a é, que, separação. depois é que foi dividido, Anvisa, qual que é a outra? O Ministério da Agricultura, Da Agricultura, Visa, Inmetro, isso apareceu, e Metro, principalmente, veio depois. Depois, tá. Antes disso era tudo centralizado ali na Receita Cassex. Federal, na Receita Cassex. Federal, Cassex, tá? Então eu não saía de lá, né? Na Cassex. Aí você fez um monte de amigos. Fiz bastante Aí amigos você lá. liberava tudo. Praticamente, né? Praticamente, né? Vocês veem como o relacionamento naquela época era importante. Era muito importante. E Relacionamento aí, era tudo beleza, de tirou a guia. bom. Aí eu passei a ser uma pessoa importante na Casa Fretem, né? Claro, porque você falava as línguas, falava com os fornecedores Sim. e trabalhava com a E quando alfândega. eles chegavam do exterior, Uhum. eles faziam reunião no Otton Palace Hotel, ou tinha outro hotel também. Porque ali no centro era muito chique, né? Era bem muito chique. badalado. Então eu tinha que ir para as reuniões porque eu tinha que fazer
a ponte, né? A tradução. A tradução, né? Então eu ia, então era importante. Porque vocês veem, né? O que traz hoje a importância para um bom negócio? Nada mais é que comunicação. Comunicação. Então, quando a pessoa sabe se colocar, comunicar, entender a linguagem do outro e explicar ao outro a expectativa para ter um alinhamento, esse é o segredo de um bom negócio. Todo o resto é técnico e operacional. Exato. E aí, vamos lá, você pegou a proforma, aceitou o pedido, fez ali a guia de importação antes da carga chegar. Sim. Tudo era antes da carga embarcar. Antes. Você Aí, tinha que negociar modo de transporte, você tinha que saber primeiro o frete que você ia pagar, dependendo do modo de transporte, tinha que saber direitinho o peso de cada produto. Uhum. Então tudo isso era o preparo para embarque. Era o preparo para embarque, Isso. exatamente. Aí você nomeava alguém para embarcar a tua mercadoria, Sim. tá certo? E essa mercadoria só podia vir para cá quando a guia de importação estava aprovada pela CACEX. Pela CACEX. Você lembra se por acaso vocês tinham prazos de pagamento ou vocês tinham que pagar sempre antecipados os produtos? Como é que era essa relação? Tínhamos prazo de pagamento. Muito provavelmente por conta da relação dos donos, né? Que Isso, não eram brasileiros, não eram franceses. Eram franceses, é. Entendi. Mas a maioria, acho que até hoje, a gente tem muita coisa que tem que pagar antecipado. E isso vem na tona o quanto a empresa brasileira tem que estar preparada financeiramente para poder fazer suportar as suas essa carga, importações, porque né? não é brincadeira, não. É muita carga, né? Muita Aí, coisa. beleza, mandava embarcar, chegava. Vocês trabalhavam muito com porto, aeroporto, qual que era maior... Fora o polipostou, o que era maior fluxo? Aéreo, né? Então, aeroporto de Guarulhos ou era aeroporto de Congonhas? Congonhas. Na época, no Era nosso aeroporto de era Congonhas. Era lá que vinham os aviõezinhos internacionais. É. Ah, é só uma curiosidade. Quando meu pai... Passava em cima da minha casa, aqueles Quando a aviões gente- quando eles- gigantes. E eu tinha na minha casa Um relógio. um relógio cucu, aqueles que tem o badalão, né? Ficava sempre naquela parede. Um pouco antes de acontecer esse acidente, que eu contei pra você, meu pai trabalhava na oficina, lá no aeroporto, né? Ele ajudava lá na oficina, Sim. né? E ele estava arrumando o teto da oficina e aquelas telhas de amianto caiu na cabeça dele e abriu assim. Depois ele foi pra casa, a Pra gente sua casa. socorremos, tudo, ele foi pra casa e sentou naquela cadeira onde estava o cuco. E aquele cuco tinha sido fixado com bucha, parafuso na parede, né? De tanto passar o avião, o negócio foi se soltando, porque as paredes tremiam ali, sabe? Meu pai levantou para tomar água, o Celso sentou, o pai dela. O pai dela sentou lá, o bicho caiu em cima da cabeça dele, e abriu a cabeça do pai dela. Imagina se fosse meu pai, tinha morrido ali. Cuco assassino. Vamos voltar lá para casa Vamos Pretei, vamos voltar para as nossas importações. Vamos lá. Muito bem, então fazia-se os pagamentos ou não, tinha prazo, tudo era feito através do Banco do Brasil, Banco do entendo, Brasil. na época, porque o câmbio naquela época era muito diferente do que é hoje e precisava ter uma corretora de câmbio para Corretora de câmbio, que a gente trabalhava com a Vaz Guimarães, que era o do João Pinto Braga. Do João Pinto Braga, que esse Isso. cara eu não conheci não. Mas aí, beleza, fazia os pagamentos, o fornecedor mandava, chegava no aeroporto de Congonhas, um despachante, naquela época já existia a Já figura de existia. despacho, É. ia até o aeroporto, pegava a Desembarque. sua guia de importação que estava lá datilografada, aprovada com um número, Isso. entrava, retirava, dava a entrada no desembaraço. Quando era pago os impostos? No momento que a carga chegava ou era antes da carga chegar? Antes da carga chegar. Então os impostos, olha como melhorou, hein? Hoje a gente paga o imposto quando a carga entra. Antigamente a gente pagava o imposto quando a gente Antes da queria importar. É, você tinha que pagar. Então, vamos pensar como era difícil ter importação no Brasil, né? É difícil. Bom, chegava, retirava o produto, trazia para a empresa. E a nota fiscal, como é que era feita? Era quando a carga estava no aeroporto ou quando ela já entrava dentro da empresa? Feita pelo despachante, você diz? A nota fiscal de entrada da sua empresa. Ah, de entrada. É. Nota fiscal de entrada. Porque você tá lá na alfândega, tira o produto de lá, tá com a guia de importação, ao que eu me lembre, a nota fiscal era feita dentro da empresa, depois que a carga chegava na empresa. Então ela trafegava sem nota, Sem nota. só com a guia. Só com a guia de importação. Exatamente. Mas a gente fazia lá a nota fiscal, sim. Aí chegava o material no estoque, tinha um conferente. Eu.
Ela não abandonou a função da conferência. Não, de eu estoque. ia lá ajudar, porque como foi eu que importei, eu conhecia o produto, Aham. eu sabia onde que eu tinha que verificar. Por exemplo, os aparelhos de alta frequência, eu tinha que testar um por um daqueles eletrodos. E eu testava na minha pele, assim, queimava tudo aqui, ó, Ixi, Maria. testando cada eletrodo daquele lá. Aí, se tinha problema, como é que fazia depois para mandar embora? Porque o processo hoje de devolução é É um complicado, corre. é Eu não lembro complicado. como é que... Ou perdia simplesmente o produto. Bom, tinha seguro, né? Tinha seguro, tudo que vocês O faziam. seguro reembolsava os problemas que a gente tinha lá. Isso era bom. Mas você Era sabe bom. que o seguro ainda existe, né? Alguns importadores totalmente esquecem essa questão do seguro. E assim, nós como operadores de comércio exterior sempre indicamos que façam seguro dos seus produtos. E não esquecendo que o seguro que é feito pelo exportador não é válido no Brasil. Porque o seguro no Brasil só tem validade se ele é acobertado, se ele está registrado no Instituto de Resseguro do Brasil. Então a empresa que representa a seguradora, ela tem que ter a autorização do IRB para poder operar no país. E esses produtos iam para loja, Pra né? loja, é. Aí a loja que ficava ali embaixo, né? A loja fica lá embaixo. Então, quando tinha algum problema que poderia ser consertado na nossa oficina, a gente mandava lá para a oficina para consertar. Entendeu? Entendi. Olha só, vocês viram que não mudou tanto. Mudou algumas coisas, a gente vê que vem facilitando, essa coisa do comércio já vem melhorando, mas ainda muita coisa ainda se mantém igual, né? Como a gente tem ainda que melhorar. E essas coisas todas aconteceram numa empresa que durou 137 anos. Vocês podem imaginar uma empresa que tenha vivido 137 anos de história? Nós vamos poder passar aqui, para quem tem a oportunidade de ver o vídeo, algumas fotos da época que a Dalva trouxe, né, para a gente conseguir enxergar um pouquinho da história. Ela foi fundada em 1895. 1895. A minha mãe começou a história dentro da Casa Fretem em 1964. Quando eu tinha 14 anos. Com O 14 meu salário era salário de menor. É porque tinha isso, né? Era meio salário. E esse salário, na época, eu me lembro, eu tenho até o papelzinho do primeiro salário que eu recebi, era 33 mil cruzeiros. Cruzeiros! E o pagamento era feito em espécie, né? Era feito que monte de zero, sabe? Era feito em espécie. Era feito Nem em cheque tinha, né? Não Era imagina, dinheiro mesmo. cheque, a gente não podia ter conta em banco. Então a Casa Fretem tinha no subsolo, ela tinha um cofre gigante. Que entrava por baixo da Rua São Bento. E todo o dinheiro, ele era Armazenado guardado lá. ali dentro. Então você imagina como é que funcionava. E eu tinha o segredo do cofre. Cheguei a sonhar com ele, eu falei pra você, né? Sonhei com ele. Precisa jogar na loteria, quem sabe, né? Pois é. Então, Então eu tinha. E a chave dele, você precisa de ver que chave imensa que se colocava lá. Então essas você fotos, tinha que. Essas fotos todas nós vamos disponibilizar no O cofre tinha. aqui atrás para vocês vão conseguir enxergar toda a foto. A gente vai colocar bastante foto para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui. Pra você mexer no cofre, ele era do tamanho de um volante de carro, sabe? Aquela roda lá, né? Depois você colocava a chave lá, então você tinha que fazer 3 voltas para a esquerda, depois não sei quantas voltas para a direita, e parava no número 54. Aí, Não vai contar o segredo, né? aí botava a chave lá e destravava. Precisava de 2 pessoas para puxar aquela porta imensa, pesada. No meu sonho, quando eu consegui abrir, saiu rato, barata, aranha, tudo quanto é bicho lá de dentro, né? E tinha lá dentro uma caixa, um baú dourado. Eu olhei aquilo e falei, puxa, eu sempre guardava as coisas pro seu François lá dentro, né? Eu falei, nossa, o seu François acho que esqueceu essa caixa aqui. O que será que tem dentro? E eu abri. Mas para mim abrir, eu tive que pegar um martelo que estava todo desbeiçado, porque ele foi do meu avô, né? Então, nós estamos falando do sonho, né? Sim, do sonho, Tá bom. Aí eu peguei esse martelo e aquele cadeado que não abria de jeito nenhum, até que uma hora o cadeado explodiu. O que tinha lá dentro? Tinha um monte de armação de óculos de ouro, Nossa. um monte de dólar. Eu falei, esses dólares não funcionam mais, porque o tempo passou, já não existe mais, não deve ter valor nenhum, né? Mas as armações valem. Passei a mão nas armações e tirei de lá, falei, vou deixar aqui para quem, né?
A família Fretem já morreu todo mundo, né? Então eu vou levar, pelo menos a gente aproveita, né? E esse foi seu sonho? Esse foi o meu sonho. Caramba. E quando foi isso? Faz pouco tempo que você teve isso? Acho que faz umas 2 semanas, 2 ou 3 semanas. Misericórdia, ela lembrou até disso. Muito bom. Falamos um pouquinho aí sobre, pra vocês verem, né? A gente trouxe um pouquinho dessa história para falar sobre aquilo que era a entrada de um profissional no comércio exterior. A minha história na entrada de comércio exterior também foi bem engraçada. Eu prometi para mim mesmo que com uma mãe trabalhando em comércio exterior, eu jamais na minha vida ia trabalhar com esse negócio. Por quê? Quantas horas você trabalhava por dia? Eu trabalhava direto ali, porque eu tinha que trazer serviço para casa por causa do fuso horário. Como é que eu ia me comunicar com o exterior por telefone, se não tinha ninguém lá para receber a ligação? Então eu tinha que ir para casa, entende? Se eu tinha que falar com a Europa, eu tinha que chegar cedo em casa para conseguir. Com os Estados Unidos, tinha que chegar cedo em casa para falar com os Estados Unidos. Com a Europa, eu tinha que levantar de madrugada para poder falar com a Europa. Você entendeu? Por causa do fuso horário. E tinha Extremo Oriente também, né? Naquela época tinha Japão. Eu importei do Japão também. E eu importei do Reino Unido, falei para você, né? Falou. Óleos artificiais de plástico para pessoas que perderam. Para não ficar aquela coisa, aquele buraco, aquela coisa feia, né? Então a gente importava os óleos artificiais de plástico da Inglaterra. E lá não tinha sistema decimal naquela época, era shilling, era libra esterlina, libra, shilling e pence. Então, uma libra valia 20 shilling, um shilling valia 12 pences. E para fazer toda essa conversão? E esse cálculo. Não tinha Excel não, né? Não tinha Excel. Não tinha computador, filho. Eu tinha que calcular na mão aquilo ali. E o que você usava para calcular? Eu usava o ábaco. Aquelas bolinhas. E usava aquela máquina que a gente chamava de táxi. Eu não sei como se chama isso aqui. É uma máquina que você ajusta os númerozinhos. Depois você precisa multiplicar por quantas vezes você rodasse a manivela. Era 5 vezes 15. Então, 5 vezes 15. Era 15 vezes 30. Era 15 a gente tem que colocar essa foto atrás também, né? Do táxi. Tinha que a manivelinha que ficava ali. Aí você tinha o resultado ali. Não tinha máquina de calcular elétrica. Quando é que você chegou a ter máquina de calcular depois? Sim, né? Eu tive a Divisuma 24. Chamava Divisuma 24. Aí ela ficava, fazia um barulhão para poder dar o resultado. Nossa senhora, vou te contar. Eu não sei se era pior usar o ábaco ou o barulho da máquina. Eu preferi usar o ábaco, era bem melhor. Pelo menos naquela época barulho. A gente tinha que pensar na conta, né? Hoje a molecadinha tem a conta. Não, a gente calculava tudo na cabeça. Tudo na cabeça. E os números também de telefone, a gente guardava muito número na cabeça. Número de documento, número de guia de importação. Nossa, eu tinha isso daqui na cabeça. Hoje a gente não consegue mais guardar, porque a gente não estimula mais isso, né? Os estímulos são outros. Então, uma pena, a gente perdeu bastante. Talvez a gente tenha ganhado algumas outras coisas, mas antigamente usar a cabeça era muito necessário, né? Era necessário. O raciocínio lógico, essa coisa da organização. Como eu vendia verdura, né? Tinha que calcular tudo na mão ali. Olha só, o conhecimento que você adquiriu vendendo verdura, você usou no comércio exterior. No comércio exterior. Tinha que usar a cabeça, porque você tinha que calcular tudo na mão ali. É isso aí. Tudo na mão. Muito bem. Agora, eu tenho alguns fatos que eu preciso te perguntar, que assim, a gente precisa abrir um pouquinho mais sobre a vida particular de quem vive nesse mundo, né? Então, já sabemos que teu pai te levou até lá. Foi. Pra trabalhar. Que a amiga... como é que é o nome? A Marilu. A Marilu, ela morreu faz uns 3 meses. Nossa. Até agora, ela andava com o tubo de oxigênio. Como chama aquela máquina, coisa de oxigênio? Naquela época, o povo fumava muito, né? Ela fumava muito também, né? Fumava muito. Essa Marilu, até agora há pouco, ela estava com um tubo de oxigênio. Ela faleceu faz uns 3 meses, mais ou menos, né? Tadinha. Ela era da tua idade, né? Minha idade. Morreu minha nova. Idade. Morreu novinha. Uma pena. E aí, vamos lá. Tem algumas histórias que eu gostaria que você trouxesse aqui pra gente também. A da máquina de escrever? Essa é boa. Conta pra mim, você ficava lá no segundo andar. No segundo andar, perto da janela e a rua da Quitanda. Né? Embaixo da minha janela, rua da Quitanda. Espera um pouquinho, era centro de São Paulo, rua da Quitanda, aí tinha São Bento. Qual que era? São Bento era da frente, a da Quitanda era do lado. A Quitanda ia em frente à Praça do Patriarca, né? Em frente à Praça do Patriarca, eu tava lá.
com a janela aberta, lógico que estava calor, porque a gente não tinha ar-condicionado, né? Então, tô lá, datilografando. Essas máquinas comuns, que você datilografa, depois pega o carrinho e passa, né? Vai passando e datilografa. Numa dessas, o carrinho se soltou e foi pela janela fora, sabe? Foi parar lá na calçada da Rua da Quitanda. Se tivesse passando alguém... Se tivesse passando alguém naquele momento, teria morrido, porque fez um buraco no chão. Olha, a profissão de comércio exterior pode ser insalubre e perigosa. Toma cuidado. Nós importamos uma vez, eu não me lembro qual foi o país que eu importei, esqueletos, no tamanho natural da pessoa, né? Mas era sintético. Sintético. Aí, nós colocamos na vitrine da Rua da Quitanda. Era a família Oliveira, a gente chamava, né? A família Oliveira. E nós colocamos um cigarrinho na boca do pai Oliveira, né? E um chapéuzinho na senhora Dona Oliveira. E botamos ali na Rua da Quitanda. Aquilo fez um sucesso. Um fervo. Um monte de gente foi lá conhecer. De gente conheceu a família Oliveira. Foi um espetáculo, menina. Você precisa de ver. Que legal. Aí tem uma outra... Eu sei que vocês sabem, né? Que aqui a gente fica dentro de um co-work e a gente gosta muito de animais, né? Então a gente tem a Manu, que estava aqui na gravação até pouco tempo. Ela foi embora porque já tem comida. E nós temos também um hóspede que é temporário, é o José, que também está aqui, que é um gatinho de 13 anos. E lá na Casa Fretã, nós tínhamos a Carmen Lúcia. Olha, gente, nenhum desrespeito. Naquela época a Carmen Lúcia daqui não existia. Nós estamos falando da Carmen Lúcia do passado. Vamos entender. Pode continuar. A Carmen Lúcia era uma gata muito bonita. Todo mundo gostava da Carmen Lúcia. Ela andava pelos balcões, né? Da cirurgia, da cutelaria. Todo mundo gostava dela, passava a mão. E ela adorava, né? Ficar lá. E nessa Casa Fretã, o elevador era pantográfico, igual esse que a Alessandra caiu dentro do buraco ali. Não conta isso, mãe. A gente não conta essas coisas para o público. Tá. Porque depois eu vou ter que explicar o que aconteceu. Você explica. Então foi assim, a Carmen Lúcia, muito curiosa, né? Bota a cabeça lá no meio das grades e alguém chamou o elevador. Nesse momento, decepou a Carmen Lúcia. Acabou a vida da Carmen Lúcia. Cortou o pescoço dela. E ela ficou tempo lá com vocês, né? Nossa, anos e anos. Judiação. Carmen Judiação. Lúcia. A próxima gata vai chamar Carmen Lúcia em homenagem a Carmen Lúcia. Não a do presente, a do passado. Vamos lá. Teve essa história que eu gostei muito. Agora, o que vocês ainda não sabem? Eu tenho que abrir o coração aqui, né? Minha mãe conheceu o meu pai na Casa Fretem. Então a Casa Fretem uniu corações, além de ter trazido ela para dentro do Comex. E graças à Casa Fretem, aqui estou eu, você nos fala. Conta pra gente como é que foi. Eu conheci o Celso. Bom, nessa época, vamos só contextualizar. Você já tinha subido, você já não estava mais no estoque. Não, eu estava trabalhando no escritório. Junto com o escritório, com o pessoal da diretoria. Isso. E aí, uma das funções foi contratar pessoas também. Contratar pessoas, né? Então, no RH, né? né? RH. Trabalhei também no RH. Então, quem tinha que fazer a entrevista com os funcionários novos era eu. Quantos funcionários tinham na Casa Fretem? Chegou a ter, assim? Naquela unidade ali do centro da cidade? Centro da cidade? Umas 50, 60 pessoas. 60 pessoas. Tá? Tinha mais, mas estava nas outras unidades. Aí tinham as outras lojas, tá? Mas ali eu queria saber no prédio. Então, o Celso entrou para trabalhar... Aliás, o nome do meu pai é Celso. Aliás, Lopasso é dele. É dele. Tá? Vamos lá, continua. Então, o Celso foi lá, então falaram, vai conversar lá com a RH. Conversa com a Dalva lá, que ela vai te entrevistar. E ele veio pra que vaga? A cirurgia. Mas era vendas? Vendas. Vendas. Ele começou na cirurgia, depois ele foi pra cutelaria. Bom, então, ele veio lá pra me entrevistar. Eu achei esse cara tão arrogante. Eu falei, ele tem um rei na barriga. Eu vou derrubar esse beiço aí. Ele não vai me olhar com essa cara de bravo, não. Qual é o seu sobrenome? Lopasso. Eu falei pra todo mundo lá. Eu serei a senhora Lopasso. Ou não me chamo Dalva. Tá? Vou derrubar o beiço dele. E vai fazer 50 anos que nós estamos casados. Agora é 17 de março. E eu tô aqui, tá, gente? Ó, 48 anos, né? Nessa
corpinho de 50. Vou fazer 50. Ele continua beiçudo, né? Continua de mau humor, continua beiçudo. Derramando veneno por todo lado. Já Mãe, brigou não com teu fala tio assim hoje. meu pai. Não, mas meu é assim, faz parte. Papai ele é especial. E ele trabalhou na Casa Fretei na parte de vendas. Trabalhou na parte de vendas. Primeiro ele foi um excelente profissional, um vendedor maravilhoso lá com o senhor Odair Celso de Quadros, que trabalhou 58 anos lá também. Ele trabalhava os produtos que eu importava da França, que eram aparelhos de estética, difícil de vender. O Celso vendeu tudo, todos eles. Todo mundo gostava de comprar com ele porque ele sabia como funcionava, ele sabia explicar direitinho. A pessoa, quando comprava com a certeza de que ia usar o aparelho mesmo, sabe? Ele trazia confiança. Ele trazia confiança mesmo, sabe? Meu pai nunca falou inglês, espanhol, nada, né? Ele sempre foi vendedor. Ele sempre foi um cara de vendas. Um excelente vendedor. E ele entrou na Casa Fretém, você contratou de birra, lógico, meu pai é uma pessoa especial. E aí ele começou a trabalhar, começou a se desempenhar bem. Aí como o Ailton Vitor de Oliveira, que é o funcionário que estava na cutelaria, ele se casou, ele começou a declinar o trabalho dele lá, então foi convidado para assumir a cutelaria. Então ele ficou sendo o chefe da cutelaria, tá? Teu pai. Aí ele já era pomposo, imagine quando ele assumiu um cargo maior, ficou mais nojento ainda, né? E naquela época vocês não namoravam? Não namorávamos. Aí nós começamos a conversar só. Porque até então não tinha papo. Não tinha papo. Entendi. Até que um dia ele falou assim, você não quer ir lá no Sesc? Sesc da Doutor Villanova? Lá tem uma piscina legal. Falei, bora. Eu tava com vontade de ir porque eu queria fazer o curso de inglês também, né? Assim eu já vou ficar conhecendo lá e tudo, né? Peguei e fui. Aí nós fomos lá, começamos a frequentar o Sesc. Amigos. Aí tinha uma sujeita lá que chamava Dulce de Bellis, funcionária também do escritório. Ela era apaixonada pelo seu pai. Apaixonada mesmo. Vocês eram amigas? Era colega de trabalho. Não era amiga? Não, amiga não, mas gente, eu vi que ela estava de olho nele. Eu já tinha dito para todo mundo que eu seria a senhora Lopasso. Que ela tá de bico no meu futuro marido, que é isso? Né? E aí? Aí começou a pintar o clima, né? Entendi. E nós começamos a namorar. E tinha naquela época aquela coisa de pedir namoro? Como é que era? Assim? Ou não teve nada disso? Teve sim. Você tinha que se ajoelhar assim. Pedir namoro, mostrar a aliança, mostrar o anelzinho de compromisso. Nossa, tinha sim. Olha que bonito isso, né? Não tem mais isso hoje não. Tinha sim. O pessoal vai lá, dá um clique, Tinder, não sei o que, Tinder. É um absurdo, Tinha né? isso. E nós namorávamos, sabe aonde? Não. Ali. Sabe o quartel que tem lá no centro da cidade, lá na Baixada lá, que chama? Barro Branco. Oi? Barro Branco. É Barro Branco? Não. Que vai pro... Oh, meu Deus do céu. Ah, eu não vou saber, mas era muito escuro? Era. O que vocês ficavam fazendo lá? Não quero saber. Não me fala, tá? Não é um problema meu. Mas muito se você bem. soubesse a quantidade de água que eu recebi na cabeça, água suja, Imagina. o pessoal que morava ali... Eu também jogaria, né? O que você vai ficar fazendo debaixo da casa ali, namorando no Do lado do quartel Tenha ainda. santa paciência. Que vergonha, coisa feia, né? Ô, mãe, Parque Dom Pedro ali não tem aquele quartel? tem. Eu não sei o nome daquilo, mas eu tenho. Então. Não sei. Meu Deus do céu. A gente estava ali do lado do quartel. Aí vocês namoraram quanto tempo? 6 meses. 6 meses. E casamos. Vocês casaram ou não? Vocês foram morar junto, né, criatura? Não, eu não. Foi ele que veio morar na minha Ah, casa. ele foi morar na sua casa? É. Entendi. E como é que teu pai percebeu um negócio? Porque ele era durão. E aí? Teu pai chegou pro vô e falou assim, seu Miguel, semana que vem nós vamos casar. Falou, como? Você nem me pediu pra namorar com ela ainda? E meu pai é arrogante, né? Daquele jeitão que ele é, né? É. Semana que vem a gente vai casar. Assim. Ele teve, se você ver a fotografia do nosso casamento, você vai ver que meu pai tá lá. Ele teve que ir para poder comprovar que a gente estava casando mesmo. Ele não acreditou. Ele foi junto. Foi lá no cartório, né? Foi lá no cartório. Ainda foi com uma roupa toda estabanada, toda alegre, sabe? Parecia roupa de carnaval. O teu avô.
Ele foi lá, estava presente. Eu vou trazer a foto depois para você ver. Isso eu quero ver. Ele estava presente, sim. E eu fui de mini saia, como sempre, porque eu usava mini saia, era moda naquela época, né? Pra casar de mini saia. Fui casada de mini saia. É. Agora vocês conseguem entender um pouquinho de mim, né? Dá pra entender um pouco. Mas enfim, casou. Essa história foi bacana também. Essa história do casamento. Aí depois ele acabou saindo, né? O seu avô não queria me ver pintada de... O meu avô, pai do meu pai pai. do seu pai. Claro. Justamente porque eu pintava cabelo e porque eu usava mini saia. Era uma pessoa Ele estranha. achava que eu não era uma pessoa adequada para ele. Ele queria que ele se casasse com uma pessoa adequada, né? E eu não era adequada para ele. Eu entendo. Por fim, quem cuidou do seu avô? É. Quem cuidou da sua avó e do tio? E é assim, mãe. A vida É assim a vida. A vida dá umas voltinhas bacanas, né? E aí casou-se. Vocês continuaram trabalhando junto depois disso? Como é que foi? Nós continuamos trabalhando junto, porque quando teu pai saiu, porque forçaram a barra, queriam que teu pai saísse, né? É. Porque a gente tinha casado. É que tinha política naquela Não época. podia casar você com não podia funcionário, casar entendeu? Meu entre chefe, funcionários. o Dr. Paulo não queria que a gente se casasse de jeito nenhum. Como você vai casar com funcionário? Não pode, porque eles pensavam assim, quando tiver filho, quando faltar um, o outro também falta. Entendeu? Então eu não podia casar com funcionário. Forçaram a barra para o teu pai sair de lá. E nós só saímos de lá quando teu pai comprou a Rolestar. Aí nós montamos uma fábrica de aparelhos fisioterapia, né? Massagem, fisioterapia, bolsa de colostomia, radiestesia, bolsa de colostomia. Tudo isso a gente tinha. Aqueles pessários de Montpellier, que depois nós vendemos para Cirúrgica São Paulo. Então a ferramental. família é empreendedora, né? Continua, né? Aí depois disso... Aí teu pai montou a oficina. Aí ele foi trabalhar com mecânica, que ele adora, né? Até porque hoje. Ele fez o curso de mecânica lá no Senai. E eu, grávida de você, ia até lá a pé. Da Fretem até lá, no Senai. Ficava esperando o horário dele sair para voltarmos juntos para casa. Olha só. Teu pai ia de carro e eu ia a pé. Não, você tinha que andar, né? Aquela barriga gigante tem que andar mesmo. Gigantona. Tá certo? E quantas vezes lá no centro eu caí na ladeira Porto Geral e teu pai me pegava pelos cabelos assim, parecia um troglodito, me puxava. E senão eu ia rolando até Redondinha. no Parque Dom Pedro. É fácil. Aquele puta barrigão. Eu E caía agora, vamos lá. Você ficou trabalhando na Casa Fretem quase 40 anos. Sim. Né? Até, você viu todas as gerações, quer dizer, todas não, quase todas as gerações ali aconteceram na hora, quando você estava por ali, né? Sim. Então você chegou a trabalhar com o pai, com o tio, com o avô, com o pai e com o filho, os sobrinhos. E o que aconteceu? O que aconteceu com a Casa Fretem? O que houve com a Casa Fretem? Porque uma empresa que durou 137 anos, pioneira em comércio internacional, com equipamentos de primeira necessidade, que nós estamos falando aí de pele para queimados. Essa parte foi interessante também. Eu queria que você me contasse um pouquinho do que fazia a Casa Fretem na época em que ela começou a trabalhar com materiais mais nobres, mais cirúrgicos mesmo, né? Porque ela teve a parte de como é que chama aquilo? Óculos, né? Foi a ótica. Depois teve a cutelaria, que é essa coisa de cortar unha, né? De perfumes também, né? Então teve uma época de perfumaria que não rolou muito mais tempo. E a gente importava da Guerlain, importava da França. Eram materiais finos, né? Finos, sim. Também teve a parte de equipamentos, teve a parte de meias, né? Meias de compressão. Importávamos também da Ganzoni, que hoje é a Sigvares no Brasil. Perfeito. Eu que trouxe a Ganzoni para o Essas Brasil. meias de compressão para o pessoal que tinha problema, né? Sim. E aí vocês acabaram entrando num ramo muito interessante também, da parte dos queimados, né? Sim, Conta pra mim essa história um pouquinho. Inclusive, esse fornecedor de produtos para queimadura, hoje está no Brasil fazendo meias também, que é a Jobst. Que interessante. Tá? E por que vocês resolveram investir em trazer material para queimar? Porque faltava, filha, faltava. A gente via tantas crianças queimadas, vinham nos procurar. Mas por que acontecia isso? Hoje eu não vejo, né? Tanto. Porque assim, todo mundo gosta de fazer fogueira, né? E as crianças adoram, são atraídas pelo fogo, né? Quando surgiram os
os recipientes de álcool no plástico, é que começou a surgir os problemas. Olha que interessante. Porque as crianças atiçavam o fogo com aquilo, e aquilo vinha para cima delas. Então os hospitais deviam ficar cheios de criança queimada. Queimadas. E como é que vocês descobriram isso, né? Que nós éramos procurados, né? Porque os médicos receitavam malhas para queimadura. E nós não tínhamos aquilo. Então, malhas para queimadura. Por quê? As crianças queimadas, as crianças ou qualquer pessoa que sofre um tipo de queimadura de 2º, 3º grau, ela precisa colocar alguma coisa que faça a pressão de fora para dentro para evitar aquelas cicatrizes hipertróficas. Sabe que fica toda assim enrugada? Porque sai a água, né? Acaba a água. Então, você tem que pôr uma... Hoje nós temos fabricação aqui. Mas antes era no Brasil, importado. mas antes era tudo importado. Essas malhas. Então, é uma coisa muito delicada, porque nós íamos até os hospitais onde as crianças estavam lá queimadas. Você vê que interessante? Depois de tantos anos, hoje, eu ainda me lembro do nome de uma dessas crianças, que na época tinha 5 anos de idade, Ana Laura Cassiolato. Eu ainda vou procurar no Facebook para ver se eu encontro esse nome. Ana Laura Cassiolato. Ela era criança naquela época. Bebê de 5 anos. E eu fui até o hospital para medir, para tirar a medida de cada dedinho. E assim, nós recebíamos da Jobice, que era a que fazia as malhas de queimadura, as fitas métricas em papel. Claro. Tá? Então a gente pegava aquele papel que vinha tudo esterilizado, tá? A gente recebia aquele papel pelo correio, né? Ia lá no hospital e tirava a medida do contorno de cada dedinho, da mão, do braço, do pescoço, da cabeça. E mandávamos dentro do envelopinho, né? Para lá, para eles confeccionarem as malhas. Então era feito sob medida, e importado. Imagina o desafio. Então assim, e essas malhas tinham que chegar no máximo em 1 semana para cá. Aí a gente pode entrar na história do colipostor. Aí, bom, o meio mais rápido era o colipostor. O que era o colipostor? São mercadorias de pouco volume, né? De pouco porte, que vinha pelo correio. Então eu posso dizer que ele basicamente é muito parecido com o que a gente tem hoje como courier. Vinha por via aérea, mas ia lá no Jaguaré. Aí tá? você tinha que ir até o Jaguaré. Até o Jaguaré para poder fazer a retirada. Então eu consegui também, depois de muito papo, muita conversa, a liberação dessas coisas com mais facilidade. Aí que entrou o César, lembra aquele rapaz? Que trabalhou conosco aqui. O César me ajudava muito nisso daí. Os círculos nossos são todos muito, muito pequenos, né? Há uns anos atrás a gente teve um projeto aqui na Centáurea de colocar profissionais já maduros para trabalhar como franqueados. Então eles adquiriam a marca Centáurea e eles trabalhavam aqui dentro. Então aí conversa vai, conversa vem um dia. Você é Lopasso, conhece uma pessoa chamada Dalva? Essa pessoa conheço, é minha mãe. Eu fui despachante da sua mãe. Pois é. Então você imagina como esse nosso mundo é pequeno, né? Vamos lá. E aí você usava essa coisa do colipostor, que era uma importação normal. Era uma importação normal, via aérea aqui. Via aérea, só que ia pelo correio. E o correio era tudo desembaraçado no Jaguaré. No Jaguaré. Entendi. E era lá onde eu ia fazer e isso tinha que ser muito rápido, Tinha que ser muito rápido. Muito rápido. Para as crianças poderem ser atendidas a tempo. Aí depois a gente ia até o hospital para poder colocar essas malhas naqueles dedinhos, tadinho. Ai, Ale. Que triste, né? Era triste, era doído, viu? Você imagina aquela criança podia ser teu filho, sabe? Imagina que hoje a gente não tem mais tantos acidentes assim, mas naquela época tinha uma muito, loucura, né? Era. Você sabe o que eu tava lembrando? Gente, eu prometo que vou tentar ser rápida agora, que nós já estamos caminhando pro final, mas eu lembro do edifício que pegou fogo. O Joelma. E foi em 1975, no ano que eu nasci. Que você nasceu. Né? Conta um pouco, você lembra? Você tem memória disso? Claro que eu me lembro. Nossa, foi um estrago, né? Meu Deus do céu. Joelma, eu me lembro, sim. E você sabe que eu tenho uma história para te contar também, né? O César tem um tio chamado Wagner, que também trabalhou conosco aqui no prédio, né? Aqui no coworking. E ele foi casado com uma moça que trabalhava dentro do Joelma. E ela pediu férias, eles se casaram e ela
ela era muito querida por todos, né? Então ela voltou da lua de mel com todas aquelas fotos, as fotos de casamento, colocou tudo em cima da cama e resolveu fazer uma visita para os amigos lá no Joelma. Nesse dia, quando ela entrou no Joelma, aconteceu o acidente e ela morreu lá dentro. Olha como a vida é, né? A vida da gente, é um sopro, passa muito rápido. Eu vi as pessoas se jogarem de lá de cima ali, porque a gente estacionava ali na Praça da Bandeira. Eu vi as pessoas, aquelas labaredas, pessoas humanas se jogando de lá de cima. Muito Isso triste. eu presenciei, tá? Eu vi. Foi muito triste mesmo. E aquele cheiro de carne queimada que a gente sentiu durante muito tempo, eu não quis ver carne na frente. Muito Tão doído. impressionada que eu fiquei. E eu quis trazer um pouquinho também dessa história triste, né? Pra dizer que como as histórias se conectam. Depois de tantos anos, o tio do meu marido, ele teve uma pessoa acidentada num lugar onde você viu, assistiu, Eu assisti de perto, né? Você porque a vê gente uma estacionava o posição, carro ali. né? É uma conexão dura, mas é verdade. Essa é a vida é assim, né? A gente Então- vem, a gente passa, a gente vai. E Então, antes desse, teve o Andraus também. Que teve o pegou fogo, Andraus também, teve o né? Andraus. Teve o Andraus. Hoje a gente não vê Foi no mês tantos de fevereiro acidentes mesmo. assim, É. né? Mas ainda existe, né? E aí, falando um pouquinho mais sobre história ainda, a gente podia falar o que aconteceu com a Casa Fretê. Uma empresa fundada em 1895, que viu a história acontecer, que teve ali nas suas entranhas o comércio exterior, ele viveu de fato a história do comércio exterior na sua raiz, com toda a sua dificuldade, transformou aquele negócio num grande negócio. Ela era uma SA, ela foi uma empresa familiar, entretanto ela abriu o capital dela, né, para poder pessoas de fora comprarem as suas ações. Então eles tiveram um capital misto ali entre os familiares e os investidores. E essa empresa durou 137 anos. O que aconteceu com a Casa Fretê? Na tua visão, vivendo 40 anos ali, passando por todas as gerações, avô, o tio, o pai, o irmão, o O fundador. problema está aí. Um monta, o outro faz e os herdeiros desfazem. Então, assim, o François e o Jean, dois irmãos, trabalhavam diretamente na Casa Fretin. Tinha uma outra irmã, chamava Viviane, Odete, Eugênie, Júlia Fretin Vilares. Misericórdia, não é o nome. Todos esses nomes. Ela tinha. Viviane, Odete, Eugênie Fretin Vilares. Era a irmã, que não trabalhava lá, mas era acionista também. Então, o François e o Jean viviam disputando, tá? Que estavam mais ativos lá. Vamos supor, o Jean tinha, o François tinha 51%, vamos dizer, e o outro tinha 40 ou 48, ou qualquer coisa assim, né? Das ações. Das ações. E a Viviane, que também era irmã, e tinha o Dominique também, só que o Dominique também não ficava aqui. Eram todos acionistas, porque eram parentes ali, né? Eu sei que a Viviane decidiu transferir as cotas dela para o Jean. E então o François perdeu o poder como gestor. Ele falou, eu não vou ficar embaixo das asas do meu irmão, porque ele não tem cabeça. Os dois não se davam bem. E agora, como ele tem a maioria das ações, eu vou ser submisso a ele. Então ficou assim, um negócio meio estranho. E o seu François, então, resolveu sair. Ele ficou muitos anos, né? Ficou muitos anos. Então o seu François, que era meu amigo de verdade, me ajudou a comprar a casa na praia, sabe? Me ajudou em muitas coisas, né? Ele saiu fora. Quando eu perdi a questão lá da Casa Fretin, ele foi na audiência Como sua testemunha. como testemunha. Só para vocês saberem, depois de quase 40 anos, a minha mãe foi mandada embora por justa Por causa. justa causa. Por quê? Quando eu percebi que a situação não estava muito bem ali, eles colocaram pessoas que não tinham nada a ver com a família para trabalhar lá, né? E eles sugaram do meu computador todas as informações que podiam e me mandaram embora. Então eles rastrearam o telefone e eu ligava para o Celso, para o pai dela. E o pai dela tinha acabado de comprar uma loja dentro do shopping, onde hoje tem uma loja. Ele Aliás, comprou. material cirúrgico na casa, na loja que meu pai toca até hoje. Já tem quantos anos a loja, mãe?
Foi 25 anos que tinha lá. 25 anos de lojinha já tem. Eles são uma loja Material médico, pequenininha. cirúrgico, hospitalar e ortopédico, principalmente meias, né? Que a gente vende muito lá. Isso. Então, Eles ficamos- achavam que minha mãe e meu pai estavam montando uma concorrência. Concorrência. pra cada Imagina, uma lojinha que tinha acabado de abrir, que não tinha nada. Os nossos fornecedores colocaram o produto lá, nem cobraram. Vou deixar aqui. Se vocês venderem, vocês me pagam. Era assim, em consignação. Um produto que não era importado. Não, você não era colocava importado. Era coisa que tinha sido fabricada aqui. Me mandaram embora por isso. Acharam que eu estava fazendo concorrência com eles. Absurdo, né? depois de uma história tão Aí foi grande, feito. né? E foi aí feito um processo. acabou que aconteceu que perderam você, Isso. a empresa perdeu. Então, os sobrinhos que começaram a tocar a Casa Fretã, todos eles eram assim, sabe? Eles gostavam muito de ganhar, mas trabalhar não. Entendi. Era isso. Não era como a gente. Não houve um preparo de sucessão. Então não, aquela não empresa. Houve, não houve. Acabou meter os pés pelas mãos, compraram o que não devia, perderam muito material ali e acabou falindo. Infelizmente. Que triste. Muito triste É mesmo. uma tristeza. Então aqui fica a reflexão, né? O comércio exterior é uma ferramenta, assim como todo negócio é uma grande ferramenta para se gerar valor, se gerar dinheiro. Mas tem que ter profissionais. Profissionalismo e a cultura das pessoas que estão ali tem que estar alinhadas com os objetivos da organização. E sociedades são muito bacanas, em ter uma estabilidade de emprego é tudo muito lindo, mas o mais importante que fica aqui é que a história quem constrói é cada profissional. Cada profissional que entra com o desafio de fazer o seu melhor, ele não faz porque ele vai ganhar dinheiro. É óbvio que o dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Mas ele traz ali a vida dele e aquela vida dele transforma a vida de outras pessoas. Então a história de hoje, gente, foi para mostrar para vocês que pessoas fazem o comércio exterior e que as vidas das pessoas com dignidade, com integridade, elas podem transformar outras vidas. E o nosso apelo é que as empresas que estão se constituindo ou que existem, elas tenham governança. Porque é muito importante que a história dessas empresas se perpetue, porque ela toca a vida de pessoas. E quando uma empresa morre, muita gente na volta também morre. Também bom. Né? E não vamos deixar a história morrer, porque nós temos a história viva aqui do nosso lado, o bate-papo foi show. Mãe, que orgulho de ter você como minha mãe e profissional. Muito E obrigada. você como filho. Te amo muito. Desejando sempre o melhor. Acabou. Essa pessoa linda. Parabéns. Tem todo mundo que tá atrás tá chegando. Gostou de gravar? Bom, né? Bom. Maravilhoso, maravilhoso. Sem palavras.